Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Pois então, 48 anos que ela me suporta. Isso é amor. Graças a Deus. Depois ele fala mais sobre isso. Olha, amados, hoje pela manhã, abençoada ceia, né? Tínhamos um grande número, não como agora, mas boa participação da igreja. Agora a gente fica muito feliz por ver tantos irmãos, amigos, alguns visitantes, outros que chegam para nos ajudar. Todos somos bem-vindos, né, à casa de Deus. Dessa celebração da segunda ceia do dia, né? Alterada a data, porque domingo passado seria o dia normal da ceia, mas em razão do congresso, nem foi congresso, do feriado, né? Porque muita gente viaja no feriado e não foi possível fazer. Então, daqui para a próxima ceia tem pouco tempo, né? Vamos manter a ceia de março no segundo domingo. Mas, que bom, e seria bom se todo domingo fosse ceia, né? Pelo menos teria a casa cheia, né? Quantos obreiros, quantos pastores, né? Graças a Deus, né? Muito bom. Tivemos uma variedade de música aí, né? Para todos os gostos, né? Todos os estilos, né? Amém, tem que ser assim mesmo, né? Um dia um pastor presbiteriano falou para mim que a Assembleia de Deus é a igreja que tem a cara do povo brasileiro, né? A Assembleia de Deus tem todo tipo de gente, né? Todos os louvores, toda rica, é pobre, é bonita, é feia, é gordo, é magro, é preto, é branco, né? E esta é o povo de Deus mesmo, né? Jesus não discrimina ninguém, salva todo mundo, né? Então, tá bom, graças a Deus. A Maria Balduino, vamos ver a senhora aí, né? Firme, crente em Jesus. Tá bom. Amados, então vamos à leitura da palavra. Isaías capítulo 53, que faz uma narrativa muito perfeita e completa sobre a natureza do trabalho que estamos realizando aqui, sobre a pessoa de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento. Isaías 53. Ele começa dizendo o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos,
e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os espojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória a Deus. Pode ser que essa versão minha não seja a mesma que apareceu na tela aí, mas a verdade é a mesma, né? Levante sua mão para os céus e adore esse Jesus, esse Rei, esse Senhor, esse Deus que tanto sofreu por nós, né? Ó Pai, nós te celebramos nessa noite como o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado. Não há outro Criador além de Ti, não há um Redentor além do Senhor, não há quem nos console a não ser o Teu Espírito. Obrigado por esse povo alcançado, remido, lavados no Teu sangue, que tem a grande esperança da eternidade. Por cada um que foi alcançado, nós Te louvamos. Continua salvando, libertando, fazendo com que a palavra do Evangelho alcance os corações. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a Sua bênção. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Irmãos, essa passagem é por demais conhecida da igreja, porque geralmente por ocasião da ceia do Senhor, a gente se reporta a ela, exatamente porque ela traz aqui um retrato do sofrimento de Jesus, tudo que Ele passou por nós. Nesse texto, Jesus é chamado de servo, né? Há várias versões, né? Jesus é chamado de um servo. E de fato, ele esteve aqui na condição de servo. Um dia ele falou: não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para resgatar a muitas pessoas. O Evangelho de Marcos, em todo o seu contexto, ele traz uma mensagem que Jesus é o servo trabalhador. E o trabalho de Jesus foi exatamente esse que nós acabamos de ler aqui na sua palavra. Primeiro, esse texto mostra um servo que viveu em rejeição. A Bíblia diz que ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Então Jesus, já de início, ele foi rejeitado. Rejeitado porque ele não tinha a aparência que as pessoas mentalizavam a respeito do Messias. Ele não veio montado em um cavalo branco, com uma coroa de ouro, ele não chegou com um grande exército, não. Ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, não chamava atenção exatamente pelo seu tamanho, pela sua beleza, embora a gente imagine que Jesus fosse mais ou menos bonito, não é? Por ser um judeu, não era tão derrubado. E aí, quando a Bíblia fala que ele não tinha aparência nenhuma, beleza nenhuma, está falando do Calvário, né? Quando estava desfigurado na cruz, né? Ensanguentado, esmurrado, transfigurou a aparência dele. Então, olhando para ele, não tinha beleza nenhuma lá na cruz, né? Porque ele estava dilacerado por tanto sofrer. Mas, de qualquer forma, ele foi rejeitado. Esse servo não foi aceito, porque eles esperavam um Messias que fosse um rei, né? Um Messias que tivesse um grande exército, um governador que viesse desbancar o Império Romano e libertar o povo judeu daquela escravidão do Império. Certo que a palavra está dizendo para nós no começo aqui dessa leitura, que narra tudo aqui. Ele cresceu como um servo, muito humilde, muito simples, não havia aparência, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Esse é o nosso Jesus. E ainda hoje ele é rejeitado por muita gente. Quantas pessoas ainda hoje não têm a revelação que eu tenho, que você tem, de quem é Jesus, quem é a pessoa de Cristo. Continua rejeitando Jesus. E o grande pecado da humanidade é exatamente de não crer nele, né? Qual o maior pecado do homem, da mulher, hoje, e que vai atrair condenação para ele na eternidade? É de não aceitar Jesus como Salvador.
de rejeitar Jesus, quem faz isso está cometendo o maior de todos os pecados. Não é porque faz isso, faz aquilo, né, que nós normalmente sabemos que é pecado, não. Mas o pecado é dizer um não para Jesus, dizer um sim para o mundo, um sim para o pecado. Isso aí que vai atrair maldição para as pessoas no final da história. Esse servo tomou sobre si, a palavra diz que ele tomou sobre si, primeiro, as nossas enfermidades. A natureza humana era adoecida como é, doente, enferma, alma vazia, né? Quando eu vejo as pessoas gritando e pulando no carnaval e dançando nas ruas, eu vejo ali que é um grito de uma alma vazia, que está procurando alegria, satisfação, realização. Mas passa o carnaval, eles descobrem que aquilo não trouxe felicidade e alegria, porque após a terça-feira vem a quarta-feira de cinzas. Claro que o cinza não significa exatamente isso, mas literalmente falando, só sobra cinzas, destruição de honras, né? De vidas, de pessoas, de moral. Destrói completamente famílias, vidas. Mas eu não posso condenar, porque são pessoas que não conhecem. É uma alma vazia, em busca de ser preenchida, mas não conhece essa verdade aqui, ó. Ele, Jesus, foi quem curou a alma, né? Curou a enfermidade é curar a alma, porque a enfermidade é da alma, não é do corpo. Alguém fala, eu estou enfermo, então você está com um problema de ordem na alma e no espírito. Mas se você fala, eu estou doente, aí é dor, né? Aí é dor. Estava hoje ainda lendo uma matéria de uma médica que dizia que o idoso geralmente chega no consultório dela, né? E começa a descrever as dores. Está doendo a cabeça, doendo a barriga, doendo a perna, doendo a coluna, está doendo não sei o que, os olhos, está doendo, está doendo. E ela vai conversando com ele. Não, seja específico, seja verdadeiro. Onde está a sua dor? Diz que ele começa a chorar, porque a dor está na alma. Aquele corpo todo doente para todo lado, é porque tem uma alma adoecida dentro dele, deprimida diante dele. Essa é a grande dor da humanidade. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Hoje ninguém aqui nessa igreja tem a alma vazia. Não, está todo mundo com a alma alegre, porque conheceu Jesus. Esse servo tomou a tristeza e colocou a alegria no lugar. Tirou a doença da alma, todo o peso do coração do homem, ele arrancou, e a palavra diz que ele aliviou as nossas dores. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário por nós. Esse servo tomou sobre si as amargas consequências do pecado, agindo em substituição ao seu povo, sem nenhum apoio de ninguém, sem nenhuma compreensão da parte dos homens. Mas esse servo, ele tomou sobre si as amargas consequências do pecado, que é a condenação, a tristeza, a opressão, a servidão ao mundo, ao pecado e ao diabo. Então o Senhor nos libertou disso, porque Ele tomou sobre si e Ele pagou um preço pelas consequências dos nossos pecados, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e esse servo assumiu essas consequências do nosso pecado. A palavra diz que esse servo, inocente é verdade, mas ele se fez culpado. Ele carregou os nossos pecados, pesados pecados, o peso do pecado ele tomou sobre si, jogou nas suas costas. A gente sabe que lá na cruz aconteceu algo ali. Jesus se tornou pecado, ele se fez pecado por nós. É como se a mão de Deus, o eterno Deus, tivesse passado no curso passado dos séculos e tomou todo o pecado da humanidade na mão dele e olhou para o futuro até hoje, né, para amanhã e até o dia que ele quiser. Ele pegou o pecado da humanidade e juntou as duas mãos, e na cruz ele derramou sobre Jesus o pecado da humanidade. Ele tomou sobre si os nossos pecados, caiu sobre ele as nossas culpas lá na cruz.
Esse servo era inocente, mas ele se fez pecado. E essa é uma das razões porque ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O pai podia olhar para ele e falar: porque agora você é todo pecado. Você tomou o pecado, você se fez pecado e eu não posso encarar o pecado. Por que me desamparaste? Porque ele assumiu, como servo inocente que era, se tornou culpado por todos nós. A palavra diz: a angústia do servo era culpa nossa, não dele. Nossas transgressões, nossas iniquidades, e por causa disso foi traspassado, esmagado, castigado, ferido, diz o texto de Isaías 53. Tudo isso ele padeceu. Toda essa angústia que ele sofreu, não era para ele sofrer, não era dele, né? Não era dele, era nossa. Mas ele assumiu esse papel. Jesus, como servo, o único sem pecado, era também o único qualificado para carregar o pecado dos outros. Ele era o cordeiro, inocente, né? Puro, imaculado, cordeiro que Deus preparou sem defeito, né? Sem defeito, para poder assumir os nossos defeitos, as nossas culpas. O único da humanidade que até hoje nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi Jesus. Por isso ele era qualificado para poder carregar o pecado dos outros. Ele assumiu essas culpas nossas. O servo foi injustamente julgado. Passou por um sofrimento horrível. Há algum tempo eu vi o doutor Wilson lecionando numa escola. E como juiz, hoje desembargador, ele diz o seguinte: Jesus sofreu o mais injusto julgamento para que você não sofresse a mais justa pena. Eu e você fomos poupados de uma justa condenação, de uma justa pena, porque ele sofreu o mais injusto dos julgamentos para nos livrar. Aleluia! Este é o servo que sofreu um injusto julgamento para nos livrar de uma condenação que era certa para mim e para você. Mas tudo isso tinha um propósito. Ele foi esmagado, ele foi torturado, foi castigado, foi desprezado, mas ele trouxe libertação para todos os pecadores das suas culpas diante de Deus. Hoje eu estou aqui, você está diante do altar de Deus e nós estamos aqui com o coração lavado, alma limpa, purificado dos pecados, né? Consciência limpa, corpo lavado com água limpa, o coração purificado pelo sangue de Jesus. Estamos diante da presença de Deus, porque isso é resultado de tudo que Jesus padeceu. Ele foi esmagado, mas mostrou-se vitorioso, libertou os pecadores da culpa diante de Deus. As ovelhas desviadas retornam agora como filhos, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, diz Isaías 53, mas retornamos agora na condição de filhos, porque a palavra diz: tantos quantos o receberam, recebeu também o direito legal de ser chamado filho de Deus. Saiba, irmã, que você é filho de Deus, reconhecida por Jesus. Você é filho de Deus, registrado pelo Pai. Nós fomos adotados por Ele, porque Jesus criou essa condição de voltarmos para a presença de Deus na condição de filhos. É como se tivesse um grande cartório no céu, né? Lá na eternidade, um cartório, e o Senhor vai pegando um por um de nós e vai levando lá, registra ele. Vou reconhecer como sendo o pai dele, estou adotando ele como filho. Pode colocar meu nome aí, filiação, pai, Deus, põe o nome dele aí. Quem que é o pai? Hoje muita gente não sabe quem que é o pai, não quer saber também, e eles não colocam nem pai e mãe mais, está colocando agora é outra coisa aí, né? Cuidadores e não sei o que mais, mas nós temos pai. Fomos registrados no cartório celestial como filho de Deus, filhos e filhas registradas no cartório de Deus. E se é filho, é herdeiro, né? Vamos coerdar com Cristo, herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Como é bom ser herdeiros de Deus, né? Coerdeiros com Cristo, porque somos filhos, porque sois filhos. Deus enviou ao coração nosso o Espírito pelo qual chamamos Deus de
Abba, Pai. Aleluia! Então esse servo foi esmagado, mas no final mostrou-se vitorioso. Glórias e bênçãos eternas pertencem àqueles que abrem o coração para esse servo. Aleluia! Como nós estamos aqui hoje. Saiba que aqui estamos a caminho da glória. Essa vida que é uma rota que estou traçando para um dia chegar no verdadeiro tabernáculo eterno, que não é uma casa, é a presença de Deus gloriosa. Não feita por mãos eternas nos céus, é o que aguarda o povo de Deus. Então vamos dizer o seguinte: mundo, pecado, carne, treva, Satanás, carnaval, tudo que não presta nesse mundo, nós já rejeitamos para lá. Nós preferimos abraçar esse servo Jesus, ficamos com ele. Não tem proposta mais para a mocidade dessa igreja, para os adolescentes, para os homens e mulheres aqui, que possa nos tirar dessa posição que Jesus criou para que eu hoje estivesse aqui celebrando o Senhor. Não sei se o arrebatamento vai ser daqui 5 ou 10 anos. Não profetizou a cantora. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, mas vai acontecer. Pedro falou: um dia acontecerá. Pode escrever aí: um dia acontecerá. E aí será a grande surpresa para esse mundo incrédulo que rejeitou Jesus, né? Vai começar pelos próprios israelitas. A Bíblia diz, no último livro, né? Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão amargamente, como se chora por um primogênito quando morre. Vão olhar Jesus descendo em glória com a igreja. Olha aí, nós rejeitamos ele, traspassamos ele na cruz, mas ele de fato é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Messias, que a gente deveria ter crido nele. Você que tem essa revelação, esse entendimento, guarda isso para sempre, segura para sempre essa palavra no seu coração. De ser vivendo dias ou bons ou maus, não mude a sua postura diante de Deus, a sua crença, a sua fé. Aconteça o que acontecer, você vai dizer comigo: eu prefiro ficar com Jesus. Está a minha segurança hoje e a garantia de uma vida eterna. Não tem outro caminho, não tem para onde ir. Então, quando Jesus pregou um sermão aparentemente muito duro, e foi exatamente sobre a ceia, quando ele falou: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, né? Aí o povo escandalizou com aquilo e foram embora, foi saindo, né? Jesus perguntou aos seus discípulos mais próximos: vocês não querem também retirar, ir embora? Então um deles, Pedro, falou: Senhor, para quem iremos nós? Esta é a mesma colocação minha e sua: para quem iremos nós? Para quem? Qual homem, qual líder, qual pessoa influente nessa terra? Não, é só Jesus, irmão. Para quem iremos nós? Só tu tem a palavra da vida eterna. Não tem para onde ir. Quantos ídolos têm surgido aí ultimamente? Quantas influências que leva a pessoa para lá e para cá, do jeito que ele quer, tudo que ele fala, a vida é verdade. E as pessoas estão seguindo aí. Estão esquecendo disso. Só tu, Jesus. Só o Senhor. Tem conversa não. Só tu, Jesus. Pode aparecer quem quiser aí, discursando e falando bonito e com inovações e novidades. Eu não vou. Sinceramente, irmãos, alguém perguntou para mim sobre uma pessoa muito influente aí. Olha, o senhor já assistiu aquele vídeo dele? Irmão, eu nunca assisti um vídeo, nunca li uma frase desse homem. Mas todo mundo lê. Não, mas eu já olho para o sujeito assim, já desprezando. Já olho e já rejeito, porque eu já tenho o suficiente. Eu já tenho o Evangelho, eu já tenho a palavra de Deus, já tenho a revelação. Para quem iremos nós? Só tu, Jesus. Pronto. Fique em pé comigo. Aleluia. Este é o servo, esmagado, mas vencedor. Suporte um pouco mais, irmão. A glória de Deus está chegando para você, para o povo de Deus. Aleluia. Vamos então pedir aos pastores que preparem a ceia. Enquanto isso, a nossa equipe pode louvar o Senhor aqui, com um corinho, a metade no